transformação de um simples pescador em um líder espiritual. Pedro, originalmente chamado Simão, nasceu na pitoresca Betsaida, uma cidade às margens do Mar da Galileia. Desde pequeno, foi moldado pelo trabalho árduo da pesca, aprendendo a lidar com as incertezas das águas e a resistência das redes. Ao lado de seu irmão André, passava madrugadas enfrentando o frio e os desafios do ofício, sem imaginar que seu destino tomaria um rumo extraordinário. Foi em um dia comum de trabalho que sua vida mudou para sempre. Jesus de Nazaré, um mestre carismático e enigmático, aproximou-se e proferiu palavras que ressoaram profundamente. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sem hesitação, Pedro largou suas redes e seguiu o mestre, sem saber que essa decisão o tornaria uma figura central na história do cristianismo. Reconhecendo a força e o zelo de Pedro, Jesus lhe deu um novo nome, Cefas, Pedra, em aramaico. Esse novo nome simbolizava o papel crucial que ele desempenharia, tornar-se um dos pilares da igreja. E assim começou a transformação de um simples pescador em um líder espiritual. O discípulo de fervor e fraqueza Pedro era impulsivo e intenso, características que o tornavam uma figura apaixonante e, por vezes, contraditória. Ele não hesitava em falar o que pensava e demonstrava sua devoção de forma ardente. Esse zelo o colocou em momentos únicos ao lado de Jesus. Ele testemunhou a transfiguração no monte, onde Cristo apareceu em glória com Moisés e Elias, e presenciou a ressurreição da filha de Jairo, reforçando sua fé no Mestre. Entretanto, sua ousadia também o levou a situações de vulnerabilidade. Em um episódio notável, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, pediu para ir ao encontro dele. Por um instante, desafiou as leis da natureza e caminhou sobre as águas, mas, tomado pelo medo, começou a afundar. Clamando por socorro, foi resgatado por Jesus, que o repreendeu por sua falta de fé. O auge de sua fé foi demonstrado quando, ao ser questionado sobre quem Jesus era, respondeu com convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta, Jesus lhe disse que sobre aquela pedra edificaria sua igreja, um reconhecimento que reforçou sua liderança entre os. A queda e a restauração. Apesar de sua devoção, Pedro também enfrentou fracassos dolorosos. Em um momento de fervor, tentou impedir Jesus de falar sobre sua morte iminente, sendo repreendido com palavras duras: Para trás de mim, Satanás. A maior de suas falhas, porém, ocorreu na noite da prisão de Cristo. Temeroso, negou 3 vezes conhecer Jesus. Ao ouvir o galo cantar, lembrou-se das palavras do Mestre e chorou amargamente, consumido pelo arrependimento. Mas a história de Pedro não terminou em sua queda. Após a ressurreição, Cristo apareceu a ele e, à beira do Mar da Galileia, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Cada resposta afirmativa restaurou sua posição e confirmou sua missão: apacenta as minhas ovelhas. Esse momento selou a redenção de Pedro e o preparou para seu papel definitivo na propagação do Evangelho. O Pentecostes e a missão sem fronteiras. O verdadeiro renascimento de Pedro aconteceu no Pentecostes. Cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia e convicção, convertendo cerca de 3.000 pessoas em um único sermão. Ele não era mais apenas um seguidor de Cristo, mas um líder destemido da igreja primitiva. Pedro também realizou milagres impactantes, como a cura de um coxo na porta do templo, e enfrentou perseguições e prisões sem vacilar. Seu entendimento sobre a missão de Cristo foi ampliado quando, em uma visão em Jope, recebeu a revelação de que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Ao testemunhar o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios na casa de Cornélio, um centurião romano,
Pedro compreendeu que a mensagem de Cristo transcenderia todas as barreiras. O martírio e o legado Pedro dedicou seus últimos anos à expansão do cristianismo, especialmente em Roma, onde fortaleceu a comunidade cristã. Durante a perseguição de Nero, foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Seu legado vive através das epístolas que escreveu, que continuam sendo fonte de inspiração e ensinamento sobre fé, sofrimento e esperança. Pedro, o pescador impulsivo, tornou-se o líder inabalável sobre o qual Cristo edificou sua igreja. Sua jornada é um testemunho vivo de transformação e graça, provando que Deus pode usar pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. 6. Pedro na cultura cristã e na tradição. A figura de Pedro transcendeu os relatos bíblicos e se tornou um dos símbolos mais reconhecidos da fé cristã. Ele é considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica, sendo um dos principais pilares do catolicismo. Sua influência é vista em inúmeras catedrais e basílicas que levam seu nome, incluindo a grandiosa Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos locais mais sagrados do cristianismo. Pedro também é amplamente retratado na arte sacra, em pinturas e esculturas que o mostram segurando as chaves do reino dos céus, simbolizando a autoridade concedida por Cristo. Além disso, seu testemunho inspira milhões de cristãos até hoje, sendo lembrado anualmente em 29 de junho, no dia de São Pedro. Lições de vida de Pedro. A trajetória de Pedro é um exemplo de crescimento espiritual e redenção. Sua história nos ensina que a fé não significa a ausência de falhas, mas sim a disposição de se levantar e continuar. Ele nos mostra que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar obras grandiosas, transformando fraqueza em força e dúvida em convicção. Seus erros e acertos refletem a jornada de todo cristão, marcada por desafios, aprendizados e superação. Pedro não foi escolhido por ser perfeito, mas por sua capacidade de amar e servir, tornando-se um modelo de fé e dedicação para gerações futuras. Pedro de pescador a pilar da igreja. A transformação de um simples pescador em um líder espiritual. Pedro, originalmente chamado Simão, nasceu na pitoresca Betsaida, uma cidade às margens do Mar da Galileia. Desde pequeno foi moldado pelo trabalho árduo da pesca, aprendendo a lidar com as incertezas das águas e a resistência das redes. Ao lado de seu irmão André, passava madrugadas enfrentando o frio e os desafios do ofício, sem imaginar que seu destino tomaria um rumo extraordinário. Foi em um dia comum de trabalho que sua vida mudou para sempre. Jesus de Nazaré, um mestre carismático e enigmático, aproximou-se e proferiu palavras que ressoaram profundamente: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Sem hesitação, Pedro largou suas redes e seguiu o mestre, sem saber que essa decisão o tornaria uma figura central na história do cristianismo. Reconhecendo a força e o zelo de Pedro, Jesus lhe deu um novo nome, Cefas Pedra, em aramaico. Esse novo nome simbolizava o papel crucial que ele desempenharia, tornar-se um dos pilares da igreja. E assim, começou a transformação de um simples pescador em um líder espiritual. O discípulo de fervor e fraqueza Pedro era impulsivo e intenso, características que o tornavam uma figura apaixonante e, por vezes, contraditória. Ele não hesitava em falar o que pensava e demonstrava sua devoção de forma ardente. Esse zelo o colocou em momentos únicos ao lado de Jesus. Ele testemunhou a transfiguração no monte, onde Cristo apareceu em glória com Moisés e Elias, e presenciou a ressurreição da filha de Jairo, reforçando sua fé no Mestre. Entretanto, sua ousadia também o levou a situações de vulnerabilidade.
Em um episódio notável, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, pediu para ir ao encontro dele. Por um instante, desafiou as leis da natureza e caminhou sobre as águas, mas tomado pelo medo, começou a afundar. Clamando por socorro, foi resgatado por Jesus, que o repreendeu por sua falta de fé. O auge de sua fé foi demonstrado quando, ao ser questionado sobre quem Jesus era, respondeu com convicção: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Em resposta, Jesus lhe disse que sobre aquela pedra edificaria sua igreja, um reconhecimento que reforçou sua liderança entre os discípulos. A queda e a restauração. Apesar de sua devoção, Pedro também enfrentou fracassos dolorosos. Em um momento de fervor, tentou impedir Jesus de falar sobre sua morte iminente, sendo repreendido com palavras duras: "Para trás de mim, Satanás." A maior de suas falhas, porém, ocorreu na noite da prisão de Cristo. Temeroso, negou 3 vezes conhecer Jesus. Ao ouvir o galo cantar, lembrou-se das palavras do Mestre e chorou amargamente, consumido pelo arrependimento. Mas a história de Pedro não terminou em sua queda. Após a ressurreição, Cristo apareceu a ele e, à beira do mar da Galileia, perguntou 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" Cada resposta afirmativa restaurou sua posição e confirmou sua missão: "Apacenta as minhas ovelhas." Esse momento selou a redenção de Pedro e o preparou para seu papel definitivo na propagação do Evangelho. O Pentecostes e a missão sem fronteiras. O verdadeiro renascimento de Pedro aconteceu no Pentecostes. Cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia e convicção, convertendo cerca de 3.000 pessoas em um único sermão. Ele não era mais apenas um seguidor de Cristo, mas um líder destemido da igreja primitiva. Pedro também realizou milagres impactantes, como a cura de um coxo na porta do templo, e enfrentou perseguições e prisões sem vacilar. Seu entendimento sobre a missão de Cristo foi ampliado quando, em uma visão em Jope, recebeu a revelação de que o Evangelho não era apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Ao testemunhar o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios na casa de Cornélio, um centurião romano, Pedro compreendeu que a mensagem de Cristo transcenderia todas as barreiras. O martírio e o legado. Pedro dedicou seus últimos anos à expansão do cristianismo, especialmente em Roma, onde fortaleceu a comunidade cristã. Durante a perseguição de Nero, foi preso e condenado à morte. Segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre. Seu legado vive através das epístolas que escreveu, que continuam sendo fonte de inspiração e ensinamentos sobre fé, sofrimento e esperança. Pedro, o pescador impulsivo, tornou-se o líder inabalável sobre o qual Cristo edificou sua igreja. Sua jornada é um testemunho vivo de transformação e graça, provando que Deus pode usar pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Pedro na cultura cristã e na tradição. A figura de Pedro transcendeu os relatos bíblicos e se tornou um dos símbolos mais reconhecidos da fé cristã. Ele é considerado o primeiro Papa pela Igreja Católica, sendo um dos principais pilares do catolicismo. Sua influência é vista em inúmeras catedrais e basílicas que levam seu nome, incluindo a grandiosa Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos locais mais sagrados do cristianismo. Pedro também é amplamente retratado na arte sacra, em pinturas e esculturas que o mostram segurando as chaves do reino dos céus, simbolizando a autoridade concedida por Cristo. Além disso, seu testemunho inspira milhões de cristãos até hoje, sendo lembrado anualmente em 29 de junho, no dia de São Pedro. Lições de vida de Pedro. A trajetória de Pedro é um exemplo de crescimento espiritual e redenção.
Sua história nos ensina que a fé não significa a ausência de falhas, mas sim a disposição de se levantar e continuar. Ele nos mostra que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar obras grandiosas, transformando fraqueza em força e dúvida em convicção. Seus erros e acertos refletem a jornada de todo cristão, marcada por desafios, aprendizados e superação. Pedro não foi escolhido por ser perfeito, mas por sua capacidade de amar e servir, tornando-se um modelo de fé e dedicação para gerações futuras. Pedro e a unidade da Igreja. Pedro desempenhou um papel crucial na manutenção da unidade da Igreja primitiva. Em um momento de divergências entre os apóstolos sobre questões como a circuncisão e a inclusão dos gentios, Pedro foi uma voz de conciliação. Ele defendeu a ideia de que a salvação era para todos, independentemente de origem ou tradição, reforçando a mensagem universal do Evangelho. Pedro e a perseverança na fé. A vida de Pedro é um testemunho de perseverança. Mesmo diante de perseguições, prisões e ameaças de morte, ele nunca abandonou sua fé. Sua coragem em continuar pregando o Evangelho, mesmo em circunstâncias adversas, serve como um exemplo para os cristãos de todas as épocas. Pedro nos ensina que a verdadeira fé é aquela que persiste, mesmo quando o caminho é difícil. Pedro e a humildade. Apesar de sua posição de liderança, Pedro nunca perdeu a humildade. Ele reconheceu suas falhas e buscou constantemente a graça de Deus para superá-las. Sua disposição em admitir seus erros e buscar perdão é uma lição poderosa sobre a importância da humildade na vida cristã. Esse episódio nos ensina sobre o amor incondicional de Deus, que nos aceita e nos usa, apesar de nossas falhas. Pedro nos mostra que o amor verdadeiro é a base de todo serviço e liderança cristã. Pedro e a esperança na ressurreição. A pregação de Pedro após o Pentecostes foi marcada por uma mensagem central, a ressurreição de Jesus. Ele testemunhou com ousadia que Jesus havia vencido a morte e que essa vitória era a base da esperança cristã. Pedro nos ensina que a ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a fonte de nossa esperança e a garantia de nossa própria ressurreição. Pedro e a comunidade cristã. Pedro foi um dos principais responsáveis pela formação e fortalecimento das primeiras comunidades cristãs. Ele incentivou os crentes a viverem em unidade, partilha e amor mútuo. Suas epístolas refletem sua preocupação com o bem-estar espiritual e prático dos irmãos, destacando a importância da comunhão e do apoio mútuo na vida cristã. Pedro e a missão contínua da Igreja. A vida e o ministério de Pedro nos lembram que a missão da Igreja é contínua. Ele nos desafia a levar o Evangelho a todas as nações, a cuidar dos necessitados e a viver de acordo com os princípios do Reino de Deus. Pedro nos inspira a sermos testemunhas vivas de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente de sua luz e amor. Conclusão. Pedro, o pescador que se tornou um pilar da Igreja, é um exemplo poderoso de transformação, fé e dedicação. Sua jornada nos ensina que, independentemente de nossas origens ou falhas, Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos. Que a história de Pedro continue a inspirar e guiar todos aqueles que buscam seguir a Cristo, lembrando-nos de que, com fé, humildade e amor, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus.